Bom dia, Bom Calvin, dia, tudo bem? tranquilo, tudo em paz. Nossa, muito pontual, viu, Otávio? Isso é minha herança da época que eu fui militar. É sempre na hora ali. Tá na hora, tá na hora. Pois é, praticamente eu entrei e você já solicitou. Tava aguardando Ótimo, aqui. que Isso aí. ótimo. Eu tô esperando o pessoal entrar, que geralmente isso, o convidado atrasa um pouquinho, aí o pessoal vai entrando, tal, É verdade. Sem estresse. mas, mas que ótimo. Já vou dando um bom dia a todo mundo aí, bom dia ao pessoal que está com a gente, né? Bom dia para você também, Calvê. Para mim é uma honra estar junto de você aqui nessa live. Eu acredito que não só o pessoal que vai nos assistir, mas eu vou aprender muito. Ah, que isso. Eu quero agradecer muito a OAB aqui de Goiás, não só a AB, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, né? Uhum, Que tem possibilitado, Calvê, isso chama-se ESA Live. Todo uhum. dia vem convidados importantes aí, tanto aqui do meio jurídico goiano quanto nacional. Maravilha. Ontem, para você ter ideia, o convidado foi o Nelson Williams. Uau. E, então foi bem legal. Falou da Justiça do Trabalho, inclusive. Eu vou pontuar isso hoje. É bom, Vamos lá. uma vez eu falo, só é bom sempre falar depois, porque aí a gente vem. Sem dúvida. Então é isso, eu quero dar meu bom dia, meus agradecimentos, e eu quero falar para o pessoal que está nos assistindo que toda vez, todo mundo quando estuda, né, o direito, vira advogado, juiz, né, sempre tem alguém que é, foi o ídolo, né, incentivou de alguma maneira. O meu ídolo é você, Calvin. Ah, Então, eu tô assim, muito feliz de estar aqui junto. Você foi meu professor e não estou falando de forma jocosa dessa vez, eu em situação, né? Foi meu professor, foi meu mestre, para mim um dos maiores nomes do direito do trabalho no Brasil, se não for o maior, juiz do trabalho no Rio de Janeiro, mestre e doutor. Então muito obrigado por você estar junto comigo, eu fiquei muito honrado de você ter aceitado o meu convite. Não vou falar senhor nem nada não, primeiro porque não, nós pelo somos, amor de Deus. primeiro que você é muito novo, e segundo que agora nós somos colegas também, né, numa pós-graduação, então eu sou muito honrado Exatamente. por isso. É. Calvê, dá seu bom dia, faça suas considerações, por favor. Então, Cassiano, eu fico muito feliz, fico lisonjeado aí com a sua introdução, né? A gente está aí nessa estrada há muitos anos, né? De ser professor, de dar aula, de divulgar o direito do trabalho, né? De divulgar as nossas ideias sobre tudo aquilo que está acontecendo. E eu fico muito feliz e honrado mesmo, assim, sinceramente, de ter a confiança de vocês, de poder participar da ESA Goiás. Goiás é um estado que, para mim, é referência em direito do trabalho, né? Tem uma tradição assim, fortíssima no direito do trabalho, né? Em vários institutos, e dos colegas, e do TRT, e da OAB, atuação, enfim. É uma honra minha poder participar e também estar volta e meia aí presencialmente, né, na nossa pós-graduação, na ATAME, que é também um grande orgulho para mim fazer parte dessa equipe, né? E saudade do nosso último encontro, né, que foi no meio de uma aula, resolvendo crise, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Pois é, mas foi ótimo. Eu vou só retirar os comentários, por enquanto. É, vou retirar, o pessoal está te pedindo, pedindo você como ministro do TST, ó. Eu acho que Eu, eu, para eu chegar ministro seria mais rápido eu sair da magistratura, virar advogado, ficar 10 anos e depois voltar. eu concordo, eu vou entrar nessa campanha, Calvê Ministro. Obrigado, gente. Valeu, prazer. Desativei os comentários, então, Calvê, para não tirar atenção, para a gente focar, né, no nosso tema de hoje. Faltando 5, 10 minutos, eu abro os comentários, talvez uma pergunta ou outra, ou para a Beleza. gente fortalecer essa campanha para ministro, né? Então, Vamos ver se vai ter eleição direta algum dia para ministro, né? Quem sabe, né? Calvê, eu fiz uma live semana passada e falei sobre isso, inclusive
convidado era um juiz daqui do Goiás, excelente, doutor Rodrigo, e eu comecei falando o seguinte, eu na minha primeira aula aqui do semestre, ainda presencial, uma aluna virou para mim e falou assim, professor, eu queria que você me motivasse. Aí eu olhei assim, por que motivasse? Ela falou assim, porque eu acho que o direito do trabalho vai acabar. Então eu quero uma motivação para eu, né, assistir sua aula, me empolgar e tal. E aí, nada como um dia após o outro, né? Nós que sempre somos assim perseguidos por outras áreas, de 4 em 4 anos somos muito perseguidos. Parece que teve um ressurgimento do direito do trabalho, o direito do trabalho mostrou a sua importância, ou um ressurgimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse cenário do direito do trabalho aí nessa pandemia. É uma alegria infeliz, né? Esse ressurgimento, como aconteceu no meio de uma crise horrorosa dessa que a gente está vivendo. Mas, de fato, para mim, esses momentos de crise, eles têm o condão de mostrar as chagas da sociedade, né? E a gente percebeu, entre as várias chagas que nós temos, como a população, de uma forma geral, independente do tipo de trabalho que a pessoa tem, se é CLT, se é autônomo, se é o que for, né? A gente conseguiu mostrar como existe uma vulnerabilidade da população como um todo, né? Nessa questão da sobrevivência digna. Então, assim, ficou muito patente para todos nós que temos muito a fazer, temos muito a melhorar, temos muito a repensar os modelos que adotamos até hoje, né? E a área trabalhista, é claro, ela entra aí como peça-chave, uma peça fundamental nesse debate, porque, ao fim e ao cabo, o direito do trabalho, com toda a complexidade que ele tem hoje, ele quer algo muito simples, né? Ele quer que as pessoas vivam melhor, quer que as pessoas vivam dignamente. Assim, o direito do trabalho, ele tem essa função básica. Eu sempre me pergunto, por que você gosta da área trabalhista? Eu falei, porque o direito do trabalho, ele busca a vida inteira só isso, fazer com que as pessoas vivam bem, né? O modelo que a gente vai adotar para que as pessoas vivam bem é que varia de tempos em tempos, né? Eu acho assim que a gente tem que aproveitar, já que isso tudo aconteceu, a gente tem que aproveitar esse momento, como a gente tem feito, eu acho, de uma forma muito legal, como iniciativas da ESA Goiás, de fazer as lives, de divulgar, para mostrar para a sociedade que o direito do trabalho ele não pode ser escanteado, o direito do trabalho é central no modelo de sociedade que a gente elegeu, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser cego e dizer simplesmente que, está vendo, a CLT, da forma como sempre foi, com a forma como foi construída, é o que deve prevalecer para sempre, está aí a prova. Também não é isso, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente está resgatando a centralidade, né, do direito do trabalho, mas isso não quer dizer que a gente não deva pensar num novo direito do trabalho, um direito do trabalho adequado à realidade. Porque, assim, ficou muito claro que hoje o nosso direito do trabalho tradicional, ele alcança o quê? 40% das pessoas. Então, assim, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode fazer um elogio ao que a gente já teve, simplesmente, e esquecer que a gente precisa evoluir, né? Então, é um momento realmente de oportunidade, é um momento em que a gente percebeu que o modelo tradicional é importante, que a gente precisa de proteção trabalhista, isso está todo mundo, né, assim, claramente vendo isso, mas a gente não pode se acomodar, não pode achar que aquilo que a gente já tinha construído vai valer para todo sempre e que a gente não tem que pensar novas soluções para atingir esses milhões de problemas novos, incluindo as novas formas de trabalhar. Então é uma oportunidade, mas que a gente tem que saber aproveitar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado agora de querer simplesmente dizer, tá vendo, eu estava certo, então vamos voltar ao passado e manter o passado para todo sempre. Não. A gente tem que aproveitar de, tá vendo, o direito do trabalho é central, as pessoas precisam de proteção, mas a gente tem que abrir a cabeça para buscar a proteção adequada para as novas realidades, para os novos tempos que a gente vive, porque são bem diferentes do passado histórico do direito do trabalho. Sem dúvida, Calvé, essa questão das novas relações de trabalho, né? Eu lembro que a gente até teve a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, e até sobre questão de uberização, né? Essas novas relações, direito de trabalho, e mais, essa pandemia, esse cenário, ele mostrou isso, né? A questão do teletrabalho, trabalho remoto, como que isso vai ficar.
Então, se já era uma tendência, eu acho que a pandemia, esse cenário, né, triste, ele acelerou alguns modelos, né, de relações de trabalho, e a gente tem que se atentar a isso, né, não deitar em braços esplêndidos aí, né, ficar esperando, né, e achar que o direito de trabalho a gente também tem que se adaptar, assim como os outros, assim como os outros ramos, né, do direito. E aí, para a gente começar o nosso tema, né, de forma mais profunda, já que a gente vai falar dos atos processuais durante a pandemia, e sem dúvida alguma, acho que é o que gera né, uma dificuldade maior, uma dúvida maior do pessoal que milita na seara trabalhista, seja juiz, advogado, quem for servidores, alunos. A minha primeira questão a ser pontuada, Calvê, é o seguinte: nem o ato processual em si, mas aquele momento anterior. Por quê? Se a gente pegar a MP 927, ela fala sobre a prescrição do FGTS. Agora, a minha colocação é a seguinte: e a prescrição, como que ela fica nesse momento? Por que eu digo isso? A gente tem um problema, até um advogado me perguntou, acho que ontem, antes de ontem, falou assim: mas a gente não está tendo jus postulante. Então a pessoa pensou no jus postulante, né, daquele trabalhador que ele vai vai sozinho na Justiça do Trabalho, vai exercer sua capacidade populatória. Agora, tem um outro problema, Calvin, que o pessoal às vezes não se atentou. Aqui em Goiás, por exemplo, eu não sei como foi aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Goiás, inicialmente, quando o governador estabeleceu atividades essenciais, atividades que poderiam abrir ou não, ele não permitiu que ele falou: os escritórios podem abrir, mas não podem atender clientes. Então, imagina, depois a OAB, aqui só abriu, talvez, até para você entender, porque a OAB ela conseguiu uma liminar nesse sentido, e aí ele permitiu o atendimento de clientes. Mas olha só, a gente vive um momento, inclusive, de angústia, porque amanhã o governador do estado de Goiás, ele deve, o que eles estão falando aqui, pelo menos o que corre, né, na boca miúda, é que ele vai dar o lockdown geral. Ou seja, então, o cliente não consegue chegar no escritório do advogado. Como que ficaria essa questão da prescrição? Então, Cassiano, a pergunta é maravilhosa, né? A gente não tem uma previsão expressa para isso no Código Civil, né? Eu acho que o Código Civil jamais iria imaginar esse momento que a gente está vivendo. Então, é normal que a gente não tenha uma regra específica para isso, né? Mas, assim, eu acho que não vai haver... Bom, claro, vai haver milhões de entendimentos, mas, assim, no meu juízo, não vai haver tanta dificuldade da gente entender que, na circunstância que a gente vive, as pessoas estão impossibilitadas de exercitar os seus direitos. Eu acho que, assim, é uma situação muito simples da gente pensar, né, na minha ótica. Se os prazos das ações em cursos, né, ficaram suspensos esse tempo todo, né, agora que os prazos voltaram só para processo eletrônico, e mesmo assim, em cada caso, o juiz vai poder suspender os prazos, dependendo da situação, o que se dirá a pessoa que sequer teve a oportunidade de buscar um advogado, de buscar reunir os elementos para, se conseguir um advogado, buscar o seu direito? Eu acho que aí a gente tem que realmente aplicar a interpretação teleológica do que é prescrição. Prescrição só se justifica quando há inércia do titular do direito. Então, se a gente percebe que nesse momento não há inércia do titular do direito, o titular do direito está impossibilitado de exercitar o seu direito, eu não acho que a gente deva aplicar a prescrição, não. Mas, assim, e partindo também da boa-fé, né? Porque eu acho que é algo que a gente vai precisar muito, em todos esses casos que envolvem esse período de pandemia, resgatar esse princípio da boa-fé. Eu tenho que partir dessa presunção. Se alguém me falar: olha, eu estava isolado, não consegui procurar advogado, não tinha menor condições de fazer nada, a presunção é de que, de fato, a pessoa não conseguiu exercitar o seu direito. E eu entendo que a gente poderia, principiologicamente, fazer, sim, a suspensão da prescrição. Não vejo outra alternativa. Senão a gente vai provocar um dano a um valor maior, né? Que é o direito à saúde, que é o direito à vida, obrigando as pessoas a se locomoverem, a buscarem, né, soluções para os seus problemas cotidianos, o que pode levar a pandemia para todos nós, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: não sair de casa, ficar isolado, não é uma proteção só para o indivíduo, né? É para todos nós, né? Eu não quero, quanto menos gente na rua, acho que deu um delayzinho aí. Oi.
Então, quanto menos gente circulando, é menor risco a minha saúde, a sua saúde, a todos nós. Então, eu iria por esse caminho, Cassiano. Essa questão é interessante. Aí eu vou até pegar um gancho aí, no que você falou, talvez, que é a questão, por exemplo, da parte ter uma presunção. Mas aí, por exemplo, ela teria uma presunção, aí vamos dividir em presunção, ou ele teria que provar isso de alguma maneira? Por exemplo, eu sou grupo de risco, sou cardíaco, tenho problemas cardíacos, sou idoso, sou diabético, eu teria que provar isso, e por isso eu não saí, não procurei um advogado, ou já teria uma presunção relativa já de cara, sem prova, sem nada? Eu entendo que é uma presunção relativa já de cara, assim, e é baseando na boa-fé da afirmação da pessoa, né? Porque a regra hoje é essa, a regra é ficar isolado. Eu não sou grupo de risco, beleza. Então, por que nesse momento, vamos dizer que eu esteja na última semana de uma prescrição trabalhista, por que nesse momento a gente vai fazer o sujeito, sei lá, ter que sair de casa, recolher documentos não sei aonde, procurar advogado, porque assim, tudo vai depender do caso concreto. Se eu pensar numa empresa que já tem um escritório de advocacia contratado, é uma coisa, né? Porque aí você manda um WhatsApp para o seu advogado entra com a medida na justiça para suspender a prescrição, para interromper a prescrição, faz alguma coisa preventiva, né? Agora, se eu pensar num cidadão comum, principalmente um trabalhador, né, que está sem acesso ao ius postulandi, que não tem essa facilidade de chegar e se comunicar com a justiça, que não tem facilidade de contratar um advogado, eu acho que não seria totalmente descabido nesse momento. Então, para mim, é uma presunção geral relativa de impossibilidade. Basta a pessoa alegar, eu vou presumir isso. Aí a outra parte alega, olha, não é bem assim. Eu sei que ele, sei lá, trabalha, que ele sai de casa. Aí é o caso concreto que a gente vai analisar cada caso. Sim, então é uma questão, quando você começou a falar, eu pensei isso, concordo, que a gente tem que ter um bom senso, os juízes, né, vão ter um bom senso, mas eu fico pensando nisso. Será, e aí é uma pergunta bem no achismo, né? Será que o TST ele vai se adiantar para falar alguma coisa nesse sentido? Ou vai ser jurisprudência mesmo e a gente vai ruminar isso durante um certo tempo, até vir uma orientação jurisprudencial, uma súmula ou algo do tipo? Achismo mesmo, tá? Eu acho que vai deixar para o caso concreto, assim, vai deixar para a jurisprudência. Porque, assim, a situação não é homogênea no país todo, né? Você tem regiões que já está tendo lockdown. Aqui no Rio de Janeiro a gente vai começar essa semana a ter medidas mais restritivas em alguns bairros também, não são em todos os bairros. E a gente tem regiões do país que a incidência ainda não está tão grave do coronavírus, que as pessoas estão conseguindo se locomover. Então, e tudo que foi feito até agora foi feito com muita autonomia para os tribunais regionais, né? Você sai a regra geral e os tribunais regionais aplicam aquela regra geral conforme as circunstâncias de cada região. Então eu acredito que não deva sair nada assim pelo TST, eu acredito que não. Mas seria interessante sair uma medida provisória, né? Foram tantas, uma MP suspendendo os prazos prescricionais, até porque isso evitaria hoje uma nova corrida, né, à justiça, até as coisas também se acalmarem, as coisas se depurarem, né? Porque são tantas dúvidas, são tantos questionamentos, que a gente está com certo medo da explosão de ações pós-pandemia, né? Vamos ver. Mas tomara que saia uma medida provisória só sobre tema novo, né? Porque ninguém aguenta muito, o pessoal tá falando que é igual aquele filme, né? Tira o casaco, acho que é Karate Kid, né? Tira o casaco, ninguém aguenta, vai e volta. Então tomara que seja só quanto a um tema novo, a prescrição, por exemplo, que ainda seria não foi legal. tratado. Uma boa ideia, né? Acho que é interessante até, aí fica uma sugestão aí para a OAB, né? De levar essa ideia, provocar, né? Eu acho que seria bem interessante, seria uma medida aí que ajudaria na saúde, no final das contas, né? Das pessoas se acalmarem e pensarem, não, tenho mais tempo, né? Vou poder ficar um certo tempo aí para postular meus direitos. Acho legal, acho bacana. Sim, uma outra... Até esse é bem rápido, mas assim, já que eu vou seguir até uma sequência assim, dos atos, né? A gente falou primeiro da prescrição, e aí você tocou na questão da contagem do prazo. E ontem mesmo surgiu uma pergunta de um advogado para mim, e eu achei interessante, coloquei minha opinião, e ele falou assim, olha, quando a publicação, por exemplo, dos atos, ela ocorreu dia 4,
tudo bem. E se a publicação ocorreu no meio da pandemia, por exemplo, como é que seria a contagem? Já começa no dia 4 ou começaria somente no dia 5? Como é que ficaria isso? Para mim, a gente seguiria aquela regra, né? O início do prazo, quando acontece em dia não útil, como foi, né? Prorroga para o primeiro dia útil. Então, o início do prazo, dia 4. E o início da contagem, dia 5. Eu usaria essa regrinha aí clássica, que eu acho que é o correto. Perfeito, foi exatamente isso que eu respondi. A única coisa que eu falei é o seguinte, eu não arriscaria. Então eu estou contando. Eu falei assim, olha, eu entendo assim, eu entendo exatamente assim, porém, eu estou protocolizando tudo, está contando dia 4. Verdade. Não deixa para o último dia, não vale a pena. Né? Exato. Uma coisa é o que eu entendo, outra coisa é o que acontece. Isso aí. E, Cauê, chegando num ponto, e aí, eu sempre falo isso para meus alunos, eu acho isso interessantíssimo, e aí eu dou uma zoadinha com direito penal, eu falo assim, gente, já viu que vocês estudam uns crimes que nunca acontecem, um monte de coisa, e no direito do trabalho tudo acontece, tudo acontece, tudo que a gente estuda, tudo acontece. E aí, eu tenho uma situação minha que eu quero até colocar isso como audiência, né? Já que a gente falar de audiência um pouco. Como é que fica essas audiências, essa questão de audiência, por exemplo, audiência virtual? E aí depois a gente até vai chegar na problemática da audiência de instrução e tal, mas inicialmente falando. Tem uma demanda em que meu cliente, por exemplo, ele é um senhor de 88 anos. Como que ele fica para utilizar um computador, por exemplo, de forma virtual? E mais do que isso, Calvin, olha que situação engraçadíssima. O problema não é só o meu cliente. O reclamante é um rural. O reclamante é um rural. Então, acho que os dois têm problema. Um vai ter muita dificuldade na utilização do computador, talvez, e o outro talvez nem tenha computador para usar. Como é que fica esse caso, essas audiências? Pois é, eu acho que assim, você sabe que além de professor, juiz, hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, né? Que é uma associação nova de âmbito nacional. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai, inclusive, fazer um requerimento ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para tentar flexibilizar um pouco o ato 6, né, que fixou aí as audiências. Porque, assim, no nosso entender, claro, a gente vai falar pelo lado do juiz, né, a gente acha que não é interessante as audiências serem obrigatórias, que o juiz seja obrigado a marcar as audiências. Isso não ficou para a gente muito claro no ato, né? Porque tá lá os atos que podem ser praticados, que devem ser praticados, e aí fica uma dúvida para nós juízes, assim, se eu não marcar a audiência, eu estou cometendo uma falta? Eu tenho que pegar minha pauta inteira agora e marcar essa pauta toda, e aí ver se os advogados têm condição e as partes têm condições ou não de fazer audiência, ou eu como juiz posso escolher não marcar a pauta? Claro, a regra geral é o juiz que decide a sua pauta, né? O juiz é que tem essa autonomia. Mas a gente quer esse esclarecimento e a gente entende que o juiz poderia ter essa liberdade de marcar ou não a pauta, se ele achar conveniente ou não, para a gestão da unidade dele, né? Isso é o nosso lado, né? O lado da advocacia, né? No meu entender, como eu acho que deveria ser, né? Aí, claro, cada um tem o seu entendimento. Mas eu acho que as audiências deveriam ser facultativas também a critério da advocacia, dos advogados e das partes, né? Porque, assim, é muito complicado, assim, você deixar a critério, aí, pela insegurança, né, de cada juiz analisar cada caso para dizer se foi justificado ou não, né? Porque o ato diz que você tem que fundamentar. Essa fundamentação que você me deu, de o meu cliente tem 88 anos, e o reclamante é rural, para mim, eu, Otávio, já seria suficiente para não marcar essa audiência. Pela dificuldade, assim, óbvia que as pessoas vão ter de pegar os meios tecnológicos, etc. Agora, pode ter colega que vai entender que não, hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Hoje a idade não é desculpa, ser rural hoje tem acesso a celular, então todo mundo pode fazer audiência. E não vai estar errado também, sei lá, né? Uma coisa que a gente, desde que surgiu o celular, uma coisa que a gente percebe assim de dignidade do cidadão é chegar na sala de audiência com um celularzão na mão e tocar na hora do depoimento, que é a maior dignidade de todas, né?
Aí ele olha para pede desculpas. Aqui no Rio, normalmente é o hino do Flamengo que toca, aí desliga e, e continua a audiência. Então, assim, eu acho, né, que a gente deveria ter uma possibilidade no ato do juiz que não quer designar porque não acha conveniente para a sua gestão de unidade jurisdicional não precisar marcar, e acho que a advocacia, né, devia ter essa prerrogativa de sinalizar para o juiz, quero ou não quero que faça audiência sem justificativa. Porque, assim, ao fim e ao cabo, né, o advogado é que sabe melhor ali os interesses do seu cliente, né? E será que é tão necessária essa audiência assim para um senhor de 88 anos e para um trabalhador rural, né? Forem medidas urgentes, aí já é outra conversa. Medidas urgentes, óbvio, a gente vai atender, além de todos os juízes estarem trabalhando virtualmente, para atender todas as tutelas, todas as necessidades, a gente tem plantão, enfim, as medidas urgentes elas serão observadas. Agora, fora isso, eu não acho interessante não. No seu caso, para mim, eu já não marcaria audiência. Só com essa narrativa, para mim, já seria suficiente. Na verdade, na prática, eu estou fazendo assim, Cassiano. Quem requer, eu pergunto para outra parte. Eu intimo a outra parte. Você também quer fazer audiência? Quero. Então vamos marcar. Não, não quero. Então não marcamos. Eu estou, por enquanto, fazendo dessa forma, né? Primeiro, Calveiro, que bom que pelo menos toca o hino do Flamengo, né? Não é nenhum outro tipo de ruído, de som que o pessoal tá acostumado a cair aí, né? Eu mesmo já dando aula, uma vez caí com outros ruídos e tal. Então, pelo menos é um hino do Flamengo, né? Uma questão que eu achei interessantíssima, que você pontuou, é a questão do advogado. Eu concordo. Isso, inclusive, foi um dos meus fundamentos para apoiar a suspensão dos prazos, né? Quando o CNJ veio, até o presidente do AB Nacional, antes do CNJ, ele já tinha se pronunciado que ele queria a suspensão dos prazos e tal. E eu falei isso, falei, pessoal, nós temos que entender a realidade de muitos advogados, talvez até da maioria dos advogados do Brasil, né? Questão de não ter uma estrutura para poder fazer essa audiência. Às vezes ele só tem internet no escritório, tem a impossibilidade de chegar no escritório, então tem toda essa problemática. E mais, Calvê, muitas vezes ele vai ter que se juntar com o seu cliente para fazer essa audiência. Aí olha a aglomeração aí, olha a problemática que a gente não quer e o que a gente quer evitar, né? Agora, passar dessa audiência inaugural, e aí eu faço até uma brincadeira, né? Depende do lado que eu tô, né? Se estou pelo reclamante, eu quero audiência. Se eu estou pelo reclamado, aí não. Agora, passando essa fase, como é que ficaria, por exemplo, as partes aceitaram a audiência inaugural, não teve acordo, como é que ficaria, por exemplo, Calvin, uma audiência de instrução? Eu conversando com o Dr. Rodrigo Dias aqui nessa outra live, como eu disse anteriormente, ele falou que tinha dificuldade em conseguir enxergar uma audiência de instrução. Ele teria uma problemática de chegar a isso. A de conciliação tranquila, como você disse, pode ser feita até por WhatsApp, né, dependendo. Eu acho que a sustentação oral também é um ato muito tranquilo de ser feito, dessa forma, não teria problema. Aqui em Goiás mesmo está tendo, estão ocorrendo as audiências inaugurais e as sustentações orais tranquilamente. Agora, eu queria colocar essa problemática de ver a sua opinião quando a gente passa dessa primeira fase, dessa fase inicial. Como ficaria essa audiência de instrução? Então assim, eu acho o seguinte, né? Eu sou extremamente favorável à tecnologia. Eu acho que a audiência online, virtual, ela vai ser uma realidade, né, que a gente não tem como negar, tá? Então eu sou a favor, tá? Só que assim, a pandemia ela está fazendo a gente mudar de modelo a fórceps, né? E a gente não está ainda, a meu ver, estruturado, preparado para isso. Nem materialmente falando, nem culturalmente falando, né? Porque, assim, se a gente já tivesse num ponto cultural onde a ética, a boa-fé fosse a regra, a gente teria, assim, muita facilidade de fazer isso tudo, sabe? A gente teria simplesmente uma pessoa depondo sob pena de ser presa na própria casa gravando um vídeo, né? Seria suficiente. Se a pessoa está falando e a gente sabe que as pessoas falam a verdade, está tudo certo, né?
A nossa dificuldade, na verdade, é lidar com as fraudes, né? Lidar com o errado, que infelizmente é a rotina no nosso cotidiano, né? Então a nossa dificuldade não é tanto a questão de você conseguir o acesso. Se as pessoas todas tiverem acesso a um bom celular, todo mundo consegue se manifestar na audiência. Mas o problema, a gente sabe, não é esse. O problema é a testemunha vai estar ouvindo os outros depoimentos, a testemunha vai estar lendo alguma coisa, vai estar com um teleprompter em cima para ir lendo uma história, né? Do lado da testemunha vai ter alguém, será que vai ter, sei lá, o advogado colocou outro advogado vendo a audiência só para ficar passando para a testemunha o que ela tem que falar, o que ela não tem que falar, sabe? Então, o nosso problema é lidar com as fraudes, né? Então, eu acho que nós não estamos ainda culturalmente preparados para essa mudança tão rápida. Por isso que eu defendo o seguinte, para fazer audiência hoje de instrução, a gente só pode atuar se houver realmente cooperação, ou seja, negócio processual. As partes vão ter que concordar que confiam uma nas outras, as partes vão ter que concordar que os depoimentos, em princípio, serão válidos, né? Porque, assim, senão é jogar tempo fora. E eu, como juiz, eu tenho uma preocupação que vai, né, obviamente, além disso tudo, né? Porque não me interessa, Cassiano, simplesmente eu mostrar agora que eu, sei lá, produzi, fiz uma audiência, gravei um vídeo e vou dar uma sentença. Eu não quero isso como juiz, eu não fiz concurso para isso, né? Eu quero realmente conseguir chegar ali o mais próximo possível da verdade real. Então, assim, a nossa preocupação, e por isso eu entendo o colega Rodrigo, por exemplo, de estranhar muito fazer uma audiência de instrução, é que a gente não vai conseguir ter o controle do que de fato está acontecendo. E eu vou ter que, com base nesses elementos, proferir uma decisão judicial decidindo ali a vida, a narrativa de uma pessoa. Isso é muito grave, né? Isso é muito complicado. Então, assim, essa insegurança que a gente tem de tomar uma decisão com base em elementos que a gente não consegue controlar, se eles realmente chegaram de forma idônea, chegaram de forma, né, limpa, transparente, é que causa esse grande medo, né? Então, assim, nesse momento, como eu disse, eu estou muito cauteloso. Eu estou fazendo tudo a requerimento das partes, tá? Porque se as partes concordam e as partes têm essa confiança mútua, eu parto da presunção de boa-fé. E aí eu vou marcar audiência e vou fazer. Mas quem vai me sinalizar é você, é o advogado que vai me sinalizar isso. Eu não tenho como achar que eu, como juiz, vou conseguir ter essa visão além do alcance, entendeu? Por isso que eu acho, assim, é outra coisa que a Cris está mostrando. Como advogado é função essencial à justiça de verdade mesmo, né? Sem advogado a gente não faz quase nada. Impressionante. Essa boa-fé objetiva aí que é difícil, né, Calvé? É muito difícil essa boa-fé objetiva. E quando for uma questão totalmente de prova, né, que requerer a prova testemunhal, vai ser muito complicado, né? Os advogados, as partes aceitarem isso. Muito complicado. Então, assim, eu acho que é realmente cautela, né? Eu acho que a gente deve evitar ao máximo, até porque a gente ainda não tem, assim, uma sinalização de quanto tempo a gente vai ficar com a pandemia, né? Quanto tempo isso vai levar. Porque, assim, quando começou tudo isso, a minha pauta lá estava em 30 dias na minha vara. Então, assim, já estamos aí há praticamente 2 meses. É um atraso? É. Mas é um atraso que eu considero ainda facilmente solucionável. Assim. Se a gente voltar em julho, até o fim do ano, acho que eu estou zerado de novo, entendeu? Eu acho que a gente poderia estar sendo talvez um pouquinho mais lento nessa mudança, né? Porque, sei lá, de repente a gente vai começar toda uma sistemática que pode gerar várias nulidades, né? Se desgastando e perdendo mais tempo do que a gente vai ganhar. Então, assim, para mim é simples. Na minha cabeça, por enquanto, é isso. As partes concordaram, a gente sabe que vai dar tudo certo? Faz. Houve algum ruído, não faz. Não vale a pena. Para não gerar uma nulidade, né, ter algum problema posterior e demorar mais, né, a prestação jurisdicional, né? Exatamente, exatamente. Talvez, um outro ponto, e talvez, eu diria que é a cereja do bolo hoje da nossa live, que eu acho que a maioria das perguntas para vocês estão sendo nesse sentido. E os acordos? Só que antes da gente entrar, eu acho que nós temos dois acordos a serem discutidos. São 2 acordos.
O primeiro acordo, aliás, pode até colocar como 3 acordos, né? Qual que é a validade que você está dando e como é que você está vendo esse acordo individual, ele feito pelo empregado, pelo empregador? A primeira questão é essa. E depois, se você já quiser emendar, antes mesmo de eu falar alguma coisa, a questão da redução ou a modificação do acordo já homologado pelo juiz do trabalho, que transita em julgado imediatamente, como é que ficaria isso. Então, são 2 hipóteses. Primeiro, esse acordo individual que está sendo feito entre empregado e empregador. Muitas vezes deve estar chegando também o acordo extrajudicial para vocês homologarem. E pós-homologação, como você tem visto isso aí. Isso, inclusive, foi um ponto de crítica de outros convidados nossos em essa live, falaram isso, eu estou vendo que 90% dos juízes do trabalho não estão mexendo nos acordos e tal. E aqui em Goiás, pelo menos, a gente está, a questão dos aluguéis, questão de locador e locatário, os juízes estão mexendo muito nessa questão, em alterar. Depois eu até coloco minha opinião, mas eu queria ver a sua opinião. Quanto a essa possibilidade, pelo menos do acordo individual, eu acho, como você disse lá no começo da live, que é um momento interessante, já que desde 2000, pelo menos que eu me lembre, desde 2015, com a Lei Complementar 150 e depois a Reforma Trabalhista 3.467, a gente já vem com umas possibilidades, aí nem vou entrar nessa discussão de inconstitucional ou não, de possibilidade de negociação entre acordo individual entre empregado e empregador. Eu acho que a hora do teste é agora, se for para fazer, então não vou nem colocar minha opinião pessoal, mas se for para fazer o teste, que seja agora, e que o judiciário apareça, depois eu tenho falado muito isso, num outro momento, para coibir ou para evitar os abusos dessa negociação. Mas eu quero ouvir sua opinião quanto a isso. Todos esses acordos, o que você acha disso aí, Calveira? Então, eu sou ponto fora da curva nesse tema, Cassiano, porque vamos falar tecnicamente, né? Tecnicamente, nunca houve obstáculo nenhum para um empregado e empregador individualmente acertarem o seu conflito, né? Sem intervenção de ninguém. Tecnicamente nunca houve. Porque a natureza do direito trabalhista ele não muda se ele está fora da justiça ou dentro da justiça. Então, se eu posso fazer acordo na justiça, eu também posso fazer acordo fora da justiça. Inclusive sem advogado, né? Tecnicamente seria isso. O nosso grande problema é ter certeza da manifestação de vontade do trabalhador. Esse é o X da questão na área trabalhista. É a gente ter certeza de que o acordo foi feito sem nenhum vício de consentimento. E aí eu acho que a área trabalhista ela pede sim um regramento um pouco diferente da área comum. Porque se eu fosse aplicar a área comum simplesmente, eu falaria, meu amigo, faz o acordo lá, teve vício? Entra na justiça depois, tenta provar esse vício e anula o acordo. Tecnicamente é isso, tá? Só que a gente na área trabalhista, nós que estamos há muitos anos nisso e recebemos toda essa herança também, a gente tem muito receio de deixar o trabalhador, né, sem nenhum tipo de assistência, fazer os seus acordos com o empregador. Ele pode, tá? E se ele fizer, a regra é ele depois ter que provar vício e consentimento, que isso fique claro. Mas ninguém recomenda isso, óbvio. Nenhum advogado trabalhista que minimamente conhece a nossa área vai falar para um cliente, olha, faz sozinho que vai dar tudo certo. Provavelmente não vai dar, né? Porque depois vai entrar na justiça e provavelmente o juiz vai anular. Não vai anular porque a lei exige uma formalidade especial, não. Ele vai anular por conta dessa cultura, dessa tradição de que o trabalhador é hipossuficiente, o trabalhador é vulnerável. Então, qualquer alegação do trabalhador de vício e consentimento facilmente ele consegue provar, né? Então, a gente facilmente acaba anulando na Justiça do Trabalho. A minha opinião é a seguinte, a gente está num momento em que a gente pode, de fato, revalorizar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que a reforma trabalhista já começou a sinalizar. Não tratar todos os trabalhadores de forma igual. Eu sei que essa afirmativa, né, muita gente caiu para trás agora, né? Mas a gente não pode igualar, por exemplo, o nosso trabalhador padrão, que é o que a gente está acostumado na Justiça do Trabalho, que eu brinco, que é o nosso cliente, né? Qual é o nosso cliente? É o desempregado que ganha até 3 salários mínimos e tem um grau de instrução ali mediano. Esse é o nosso cliente. Você pega uma pauta de audiência, você pega lá 20 processos, 18 tem esse perfil, né? Então, assim,
Esse é o nosso cliente. Esse aí, para mim, é a visão clássica, é a visão tradicional. Mas a gente vai ter outras situações. Se eu pegasse um diretor de uma empresa, um alto executivo, uma pessoa que você percebe que, sabe, tem capacidade de entender o que está acontecendo, de analisar o cenário, de ver que a empresa está quebrando, de repente é melhor fazer um acordo agora do que esperar depois lá na frente e não ter nada para receber. Sabe? Aí que entra aquela coisa da sensibilidade do juiz. Então, eu acho que a gente pode começar a ser um pouquinho mais aberto para os acordos individuais, né? Mas no momento que a gente vive culturalmente, eu gostaria muito de ver uma possibilidade legislativa, né, que quase foi agora na MP 905, né, quando ela foi para o Senado, ela foi com um dispositivo que eu tinha achado muito interessante, que é a possibilidade de fazer acordo individual, extrajudicial, em cartório, mas com advogado. Porque o advogado, repito, função essencial à justiça, vai ser esse agente que vai conseguir dar essa assistência, que vai conseguir amenizar essa questão da vulnerabilidade. Você já deve ter percebido que eu sou fã da advocacia, né? Porque, inclusive, fui criado por um advogado. Meu pai é advogado, então, assim, eu via ele trabalhando, eu via ele fazendo, e eu, desde cedo, percebi, assim, o advogado é o divisor de águas. Então, assim, se eu tiver uma advocacia forte, ética, que não aceita fazer simulações, que não aceita fazer fraude, eu, como juiz, vou ficar muito tranquilo de receber um acordo que os advogados participarem. Eu vou falar assim, olha só, por que eu vou desconfiar disso? Por que eu vou achar que houve fraude? Tenho 2 profissionais com uma instituição de prestígio, que é a OAB, que fiscaliza essa profissão. Por que eu vou achar que a presunção é de fraude? É o oposto. Para mim, acordo assinado com o advogado, a presunção é de veracidade, de validade total, né? E aí eu acho que entra uma questão cultural que a gente tem que finalmente sair dessa história. É não aceitar o mal profissional em nenhuma área. Como juiz, como advogado, como procurador, a gente não pode mais ter aquela tolerânciazinha brasileira, sabe? Ah, é só um acordinho, nada demais, é só para levantar o fundo. Ah, o dinheiro é dele mesmo. Esse tipo de coisa que o Brasil não aguenta, não suporta mais. E a gente está vindo aí de um período em que a gente precisa fazer essa limpeza ética, né? E agora, mais uma grande oportunidade. Para mim, e eu já estou agindo assim há bastante tempo, chegou o acordo individual sem advogados, eu costumo ter aquela visão tradicional. Muito cuidado, a chance de haver vice-consentimento é altíssima. Agora, fez com advogado, para mim a presunção é de validade, de que não houve vice-consentimento. Para provar que houve algum vício, vai ter que rebolar. E aí, se eu pegar, aí também eu oficio Deus e o mundo, e vamos ser rígidos, né? Mas eu acho que o caminho é por aí. E é uma oportunidade hoje que a gente tem de revalorizar alguns institutos que a gente na área trabalhista não conseguiu fazer lá atrás por falta de ética. Foi o que aconteceu com as comissões de conciliação prévia, né? Elas, quando começaram a funcionar, nossa, a quantidade de fraude, o que eu anulei de acordo feito em comissão de conciliação prévia foi assim, aos montes. Tanto que caiu no desuso, né? Mas agora a gente tem outra oportunidade. E eu acho que quem vai ser protagonista disso, de novo, é a advocacia. Fazendo bons acordos, né? Os profissionais se auto-fiscalizando, ninguém querendo entrar em nenhum tipo de fraude, a tendência é a gente conseguir resolver isso muito mais rápido, muito mais barato, o advogado trabalhando, recebendo seus honorários, né? Como acontece em várias áreas do direito, né? Eu costumo brincar, né? Eu sou empregado, ganho, sei lá, a visão tradicional, ganho 30 mil por mês, né? Tenho um patrimônio de 5 milhões de reais. Me divorcio, vou no cartório com a minha ex-mulher, faço lá um terminho e abro mão de 2 milhões e meio de reais, né? Agora, preciso receber 50 mil reais de verbas rescisórias, eu não posso fazer nada sozinho, né? Qual é a lógica disso? Então está na hora da gente dar uma evoluída, mas sempre com a participação do advogado. Essa é a minha opinião, né? Sim. E a questão... E a questão dos acordos,
Os O acordos. acordo, a empresa aparece, olha, eu não dou conta, momento de crise, eu não consigo pagar. Então, o que que eu estou fazendo? Aí a discussão é diferente de um contrato de aluguel, porque a gente tem coisa julgada, né? E aí é muito complicado o próprio juiz determinar o descumprimento da coisa julgada. Porque se eu digo que você pode descumprir a coisa julgada por um acordo, você pode me dizer também que não vai cumprir minha decisão de nada mais. De tutela provisória, de tutela judicial, falar, olha, estou na pandemia, não vou reintegrar ninguém. Né? Ah, mas o juiz mandou, sim, mas a pandemia, vamos relativizar. Então, assim, eu acho que esse dogma, para ser relativizado, eu acho que a gente precisa de uma discussão muito mais profunda. Né? Porque como é que eu tenho feito? Todo mundo que está me pedindo para suspender acordo, eu não estou acatando requerimento. O meu despacho é a dificuldade de pagar é proporcional à necessidade de receber. Né? Eu vou presumir que a sua empresa está em dificuldade e que o trabalhador também está passando fome. Então, eu não... Então você se encaixa no que esse convidado nosso criticou. É você, você está entre os 90%. Mas, aí o que eu faço? Eu não faço. Aí vai ter o inadimplemento, eu sigo o padrãozinho. Né? Aí, qual vai ser a minha estratégia? Né? Quando a gente voltar, eu vou marcar audiência de conciliação disso tudo, para a gente tentar renegociar. Se não conseguir renegociar, aí eu vou fazer, né, o rito normal. Se a pessoa fizer a arguição de que foi força maior, não tem necessidade, provar que a empresa estava fechada e tal, aí eu vou trabalhar na multa, porque isso a lei também me autoriza. Dependendo da circunstância, o Código Civil autoriza a gente reavaliar o inadimplemento e fixar a multa mais leve do que aquela que tinha sido pactuada. Aí eu acho razoável. Agora, a partir do pressuposto que todo mundo pode descumprir a coisa julgada, eu não concordo, não. Eu estou sendo mais formalista nisso. Sim, eu fiz a brincadeira, mas eu concordo. Eu concordo com você. Eu vejo essa problemática da coisa julgada como, né, pelo menos aí muito difícil ser resolvida, né? E isso teria uma discussão enorme, inclusive com recursos, uma série de questões. Não, e Cassiano, se eu puder não cumprir acordo por causa da pandemia, eu também não preciso cumprir sentença nenhuma, decisão judicial nenhuma, né? Porque o argumento é o mesmo, né? O Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade. Estou na pandemia, não vou cumprir, entendeu? É complicado, né? Essa questão, eu até coloco o seguinte, aí eu não sei qual que é a sua opinião, Calvin. O que eu tenho falado muito, até baseado naquele princípio mesmo, né, de inalterabilidade contratual lesiva, essa questão de lesar, isso, tanto por acordo anterior até por acordo judicial, desde que a parte queira, porque eu acho que tem isso também, vai que o amante baixa o espírito de luz, e ele fala assim, não, eu acho que os acordos até podem ser revistos, eu acho que tem que conversar pessoalmente com o advogado da outra parte e ver o seguinte, olha, nesse momento eu vou pagar 30% do que foi acordado, mas depois, em um momento, eu já me comprometo a pagar. E se eles quiserem, por exemplo, até questão de salário, redução e tal, eu falei muito isso para cliente, falei assim, olha, paga um tanto, acorda isso, mas que você, até o fim da pandemia, põe uns meses que você vai pagar o total. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela não vai se opor a isso desde que o empregado não tenha prejuízo. Então, eu acho que é muito a questão que você colocou no começo, questão bom senso. E aí, já emendando, até porque deve ser nosso último tema, que é bom passar rápido, deve ser o nosso último tema, eu te pergunto o seguinte, aí são duas questões. Primeiro, benefício da justiça gratuita para o empregador, para o reclamado, né, nesse ponto, que é até simples, que já tem, já tinha antes, jurisprudencialmente, depois da reforma no 790, a quarta, ele permite. É uma questão do benefício, que é mais questões fáticas, e uma questão essa sim pega. E o depósito recursal, Calvin, como é que fica nesse momento que a empresa precisa, para recorrer, ela precisa fazer o depósito recursal, o pagamento de custo, como é que fica isso aí? Pois é, essa pergunta realmente é difícil de responder, né? Mas eu acho que volta aquela coisa dos princípios maiores, né? Se a empresa, né, conseguir demonstrar que foi atingida pela pandemia, teve que ficar fechada, que não tem condições, eu acho que aí a principiologia deve operar a favor dessa pessoa, entendeu?
mas vai ter que provar, né? Porque isso vai ser um momento, me parece, posterior a tudo, né? E aí a gente já sabe o que aconteceu, como aconteceu, né? Como é que isso levou a empresa a ser afetada. Aí você vai ter os balancetes, você vai ter faturamento, você vai ter como analisar isso tudo, né? Mas a ideia é assegurar o acesso à justiça amplo. E, de fato, a gente sabe que tem muitas pessoas que, pela questão financeira, vão ficar alijadas do sistema, né? Então, realmente, eu acho que o cuidado aí deve ser maior. Eu acho que daria para a gente abrir aí essa possibilidade, sim. Tá? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, é a primeira vez que estou me perguntando isso. Mas eu, assim, com aquele pensamento principiológico, eu encaminharia nesse sentido. E aqui no Rio a gente está vendo isso de perto, né? Aqui no Rio a gente está vendo muitas empresas que estão não realmente já fecharam as portas, já desistiram. Cada semana a gente recebe notícias de restaurantes bons, de empresas que eram sólidas, né? Infelizmente não conseguindo passar por esse período. Então acho que a gente deveria encaminhar nesse sentido. Eu novamente vou voltar naquele tema que você colocou da boa-fé. E aí eu coloco muito, estou dando muito esse exemplo, né? Eu acho que vai ter que ser visto isso casuisticamente, né? Sim. Cada caso, tanto o juiz para conceder o benefício da justiça gratuita, quanto o tribunal, ou o tribunal e o juiz aceitarem depósito recursal, eles terão que ver isso. O que eu não concordo muito, Calvei, não sei sobre isso, é o seguinte, o que eu vi aqui, o decreto tinha saído um dia, no outro dia a empresa já falou, não, eu não consigo mais pagar, não pago mais ninguém. Empresa grande, a gente teve exemplo aí no Brasil, né, empresa enorme, gigantesca, que demitiu não sei quantos funcionários, com faturamento de milhões, né? Então, assim, o que eu acho que vai ter que ser visto é cada caso, saber se realmente não tinha condições de pagar, que eu acho que são a maioria das empresas, né, que estão quebrando mesmo, ou pelo menos das pessoas jurídicas. Então é isso, tem que ver caso a caso. E acho que como é uma questão que a gente vai olhar com calma depois, né, não é uma questão que vai acontecer tanto agora, eu acho que a empresa tem que se calçar aí, tem que demonstrar, tem que juntar um balancete, tem que mostrar quanto tempo ficou fechada, né, como é que isso afetou, quantos empregados tinham, quantos foram embora. Enfim, eu acho que aí precisa de uma demonstraçãozinha minimamente razoável, né? Não basta alegar, né? Sim. Então, partindo dessa pressuposto, né, do que a gente disse aqui, eu acho que alguns reclamados, né, que estão fazendo depósito recursal nesse momento, que teriam que fazer, comprovando isso, né, que demitiram empregados, tiveram uma queda de faturamento, por exemplo, restaurantes. Eu acho que o pessoal que foi mais afetado, pelo menos aqui em Goiás, que eu vejo, restaurante, academia, shopping, esses que nem com a relativização não conseguiram abrir, né? Pelo menos aqui em Goiás, esses estão desde o começo. Esses aí eu acho que, né, o Poder Judiciário vai ter que ter um carinho maior, né? Mas eu acho que é bem factível, né? E aí usar lá, eu estava aqui falando e procurando aqui para dar o artigo, né? Buscar lá no CPC o artigo 98, o parágrafo 1º, que fala lá da gratuidade, diz que compreende, né? E aí tentar puxar lá o CPC, que fala dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, no item 8. E aí tentar puxar por ali e fazer a sua argumentação e provar, e é isso, né? Porque o momento aí, ele realmente acaba levando a uma presunção relativa, né? Mas eu acho que é uma situação que o mais provável é os juízes serem bem exigentes nisso. Calvê, nosso tempo, ele está assim, esgotando, foi muito rápido, eu queria perguntar tanta coisa, falar tanta coisa, que ótimo, foi muito bom, passou muito rápido, eu queria agradecer novamente sua presença, até liberei os comentários do pessoal, para o pessoal continuar pedindo você como ministro, aí para a gente fortalecer essa campanha, do norte a sul do Brasil. Eu quero agradecer muito, eu sei de seus afazeres, muita coisa, ainda mais agora também, né, na frente da magistratura aí, em várias frentes, né? Professor, juiz, a nossa vida é assim, né, de vários afazeres. Então eu queria agradecer novamente, muito obrigado, eu sei o tanto que você é ocupado, eu sei dos seus afazeres e todos os afazeres que eu acho mais importante, com maestria. Fui seu aluno, excelente professor, é um excelente juiz.
Eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno, então muito obrigado por estar aqui comigo fazendo essa live. Que prestígio meu. Que isso, Cassiano. Eu que agradeço, fico super feliz. Estou à disposição aí da ESA, da OAB de Goiás, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, é só chamar, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado aí por todo mundo que assistiu, obrigado aí pelas mensagens, obrigado aí pelos votos de eu virar ministro da ST. Agora, não sei se você viu os últimos pro STF. Pro STF. Da live, uma hora de live já subiu. Uma hora de live já subiu o patamar. Já. Isso é prova de que só os nossos amigos que participaram da live. Eu acho que se a gente fizer 2 horas de live, quem sabe não tem uma candidatura para presidente da República, hein, Calvin? Pelo amor de Deus, não deixa eu estudando direito de trabalho aqui que é melhor. Mas legal, Cassiano. Obrigadão, cara. Grande abraço, então. Pessoal, bom dia para todo mundo. Um abraço para todos. Obrigado aí pela audiência. A ESA Goiás agradece tanto o professor Calvê, quanto o pessoal que acompanhou aí, deu audiência. Um beijo para todo mundo. Um abração, Calvê. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Um abraço.